Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, lembrando a todos que esse trabalho se extrapola a dimensão física, ou seja, aquilo que a gente possa ver com os olhos físicos, mas podemos sempre sentir com os nossos corações. As atividades da espiritualidade amiga que nos acompanham neste momento de nossas vidas, nesse tratamento que nós nos propomos junto a eles, não estão conosco somente agora, neste momento. Nos acompanham no decorrer da semana, durante as nossas atividades, nossas lutas, durante o sono físico, onde eles têm um contato mais direto conosco, nos intuindo, nos esclarecendo, nos reconfortando, para que ao acordar nós possamos sempre redirecionar as nossas escolhas, as nossas opções para o bem nosso e daqueles que nos rodeiam. Lembrando sempre a cada um de nós, os espíritos, embasado no Evangelho de Jesus, que nós estamos aqui para nos melhorarmos. É aperfeiçoamento a nossa passagem aqui pela Terra. É algo muito importante todos os dias a gente lembrar disso, para que a gente não se perca no meio do caminho. Lembrar sempre que somos espíritos imortais e que tudo aqui na Terra é transitório. As nossas posses, o nosso corpo, as nossas relações também. Hoje estamos mãe, hoje estamos filhos, elas mudam porque o ambiente da Terra é de mudanças. E nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, começando para nós aprendendo as escolhas. Nós temos que aprender a escolher o que pensamos, o que sentimos, escolher as nossas atitudes. E é o tempo todo, né? A escolha não é uma coisa que a gente às vezes tem muito tempo para programar, né, Paty? Acontece e a gente tem que falar que caminho eu vou. Por isso que nós temos que procurar estar sempre através da oração ligados ao nosso espírito protetor, aos espíritos amigos. É um desafio porque nós vivemos envolto aqui na matéria, né? Nós temos que trabalhar, sustentar. Às vezes muitas pessoas, diretamente dependendo de nossas atitudes, das nossas ações. Mas é muito importante a gente todo dia estar consciente de que aqui tudo é transitório e que nós temos que procurar sempre antes de tomar uma escolha, elevar os nossos pensamentos a Deus para que essa escolha seja profícua, seja positivo para essa nossa proposta de sermos pessoas a cada dia melhores do que fomos no dia de ontem. Nós separamos uma pequena oração desse livro Mãos Unidas. Ele foi psicografado no ano de 1972, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é o item 50, intitulado Oração pelos Entes Queridos. Por que nós escolhemos isso? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentro da lei de sociedade, por que nós vivemos em sociedade? Os Espíritos respondem para que a gente aprenda um com os outros. A gente aprende com o outro, nos seus acertos e nos seus erros. Sempre que a gente tem esse olhar, a gente pode aprender. E mais adiante ele pergunta da família, e eles falam que a família, esses laços de sociedade dentro da família são mais apertados. O que é necessário então, esse convívio familiar. Isso é importante também nós todos os dias refletirmos e reforçarmos, porque a ideia do mundo lá fora é de dissipação, dissolução dos laços afetivos, das suas importâncias, da nossa responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade dentro do convívio familiar. Então essa oração é muito bonita, oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de Deus, de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes a nossas. Então, os nossos filhos, e não só os nossos filhos, mas companheiros, todo o conjunto familiar, são filhos de Deus como cada um de nós. Porque às vezes a gente se coloca na postura,
É o pai, mãe, eu sou filho, eu sou isso, aquilo, e geralmente querendo ser o detentor da verdade, o detentor do equilíbrio. Mas acima de tudo, todos somos filhos de Deus, nesse propósito que nós falamos aqui, para aprendizado, para se melhorar. E assim como nós queremos, temos as nossas necessidades e as nossas esperanças, os nossos familiares também têm. Não é porque é nosso filho, não é porque é o companheiro, uma mãe, um pai, que convive conosco há anos, que tem que ter a mesma necessidade e a mesma esperança. Faze-nos, porém, observar que aspiram, ou seja, desejam a gêneros de felicidades diferentes da nossa, e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vistas. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres, os nossos familiares, ou triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar paz e esperança. Ainda é muito comum nas relações familiares, mesmo às vezes sendo um filho, sendo um pai, um irmão, a gente ter uma inveja do sucesso, né? Um ressentimento, às vezes porque a gente indicou um caminho, aquela pessoa não quis e ela teve sucesso num caminho diferente daquilo que eu dizia que não ia dar certo. E olha, gente, a gente não faz por mal às vezes. Ele falou aqui em nome do amor, mas a gente ainda tem um amor que ainda ele precisa ser lapidado, precisa evoluir também. Então nós temos sempre que tomar muito cuidado. Mesmo, mas eu amo essa pessoa. Mas é uma individualidade que tem suas necessidades, suas limitações, e nós estamos aqui para apoiar os nossos familiares, não salvá-los, não impor. Nós estamos para apoiar, que é diferente de você querer determinar, né, a maneira da pessoa viver. Diferente, apoiar é uma coisa e achar que aquilo que tu quer para aquela pessoa é o melhor. É difícil. Aqui falando parece ser fácil, mas no dia a dia, porque a nossa vida, gente, a nossa evolução espiritual, ela é traçada, ela é alinhavada no dia a dia, no cotidiano. Naquelas desavenças, às vezes, do café da manhã, da hora do almoço, na hora de uma dificuldade, na hora de pagar uma conta, na hora de escolher algo, né? Quando entra membros novos da família, são esses momentos daquelas escolhas que nós temos que elevar o pensamento e pedir a Deus que nos auxilie, que a gente aprenda a amparar as pessoas, que o nosso amor seja o amor fraternal, o amor que ampara. E muitas vezes nós colocamos o nosso amor com títulos de pai, de mãe, de vô, e que às vezes dá uma conotação muito do aqui e agora, nos esquecendo que todos somos filhos de Deus. Conserva-nos no respeito que lhe devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos, Senhor, a ser gratos pelo bem que os nossos familiares nos fazem, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Ainda é muito comum, né? A gente querer o apreço, o carinho, a atenção, o reconhecimento dos nossos familiares pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Nós queremos que os nossos familiares nos vejam às vezes como alguém que está carente, de alguém que precisa de apoio, de alguém que é filho de Deus também. Mas a oração aqui nos faz, primeiro, nós temos que aprender a fazer o exercício de ver a deficiência no outro. E geralmente é muito comum a gente pede do outro, mas também não dá. Já que o outro não me dá o carinho, o afeto, a compreensão, eu também não vou dar. Os espíritos dizem que é um movimento assim, se o outro é egoísta, então para que eu não me machuque, eu também sou egoísta. Por isso que nós estamos assim, patinando. O movimento tem que ser meu, individual. Por quê? Porque também as relações familiares são para quê? Para o nosso progresso individual.
Nós crescemos em comunidade, em sociedade, em família, mas o progresso é de cada um. A gente pode ter 10 filhos, cada um vai evoluindo, crescendo profissionalmente, afetivamente, psicologicamente diferente. E nós, como filhos de Deus, somos assim também. Esclarece-nos, Senhor, para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. Não é que a gente tem que ver só as qualidades dos nossos familiares. A gente tem que aprender a amar as pessoas no seu total, com seus defeitos e suas virtudes. Mas o que ele está querendo dizer é que a gente não fique olhando somente o defeito, cobrando desse mudanças naquilo que ele ainda não responde para nós e para ele mesmo. Para que nós possamos apoiar os nossos familiares, nós temos que ver o que ele tem de bom. Não é virar o rosto para os defeitos, mas é olhar para o bom para auxiliar essa pessoa, emitindo vibrações de amor, de afeto, de aceitação, para que ela possa cada vez mais fazer-se luz, assim como nós temos que fazer conosco. Por nós não fazermos esse movimento em nós, de nos aceitarmos como somos, com virtudes e vícios, por nós ainda não termos compreendido que somos luz em construção, que temos que deixar essa luz brilhar, nós agimos assim com os outros também. De novo, nós vivemos em sociedade para aprender um com os outros. E no outro, quando a gente começa a amadurecer, a gente vai se reconhecendo, vai se vendo. Então, à medida do momento que você vai apoiando o outro, tem aquele exercício diário, né? De tentar ver alguma coisa boa no outro, tu começa a fazer em você também. Que às vezes é difícil, né, Paty? Tu quer olhar uma coisa boa no outro, não sei, mas é difícil. Mas com esforço, gente, um pouquinho de oração, daqui a pouco aquela pessoa faz alguma coisinha que a gente falou, tá bom, eu vou dar o checklist que ele fez algo bom. E vai ser todos os dias, uma vida inteira. Mas é importante para o outro que ele possa crescer, se inundar neste nosso amor, de ver coisas boas nele, e para que a gente também, esse amor, inunda os nossos próprios corações, o nosso próprio olhar de nós mesmos. E se algum dia viermos a surpreender algum deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a Ti através da oração, porque apenas Tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus. Então, não é a gente que vai salvar o outro, nós estamos aqui para nos amparar. Nós temos que entregar a nós, aos nossos familiares, ao Pai de amor. Não é eu que vou evitar que o meu companheiro faça isso, aquilo, o meu filho. Não. É Deus. Que ele fala aqui, ó, somente Deus sabe o que passa lá dentro do coração de cada um. Às vezes a gente acha que o caminho daquela pessoa é infeliz, é ruim. Mas para o contexto desse espírito, ser milenar, é o melhor que ele pode fazer no momento. Às vezes as limitações dele, as inibições que aquele companheiro familiar tem, é uma necessidade evolutiva dele. E nós nos batemos, criticando, achando que ele é falido, ou se estrebuchando internamente para fazer aquela pessoa mudar. E não é, é o momento evolutivo dele. Então o convite dessa oração de Emmanuel é, acima de tudo, que a gente converse com Deus através da oração. Nas relações familiares difíceis, antes de tomar uma atitude, ou de solidificar um pensamento, de estereotipar
o familiar, a gente ore a Deus, para que Deus guie os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas escolhas passem a ser diferentes. Nós temos a responsabilidade, o compromisso individual de mudar. É meu, o outro é do outro. A gente pode dar o exemplo, mas o outro só vai mudar quando ele estiver pronto, maduro, desperto. Os Espíritos nos falam que às vezes nós vamos passar muito tempo em determinados tipos de sofrimento. E Deus permite, porque Deus não afronta, Deus não impõe. O Senhor do Universo não teria condições de nos... Mas não, porque Ele quer que a gente aprenda, que a gente desperte, que faça escolha por conta própria para ter o aprendizado. Então, se Deus faz assim conosco, nós devemos aprender a fazer assim conosco e com todos aqueles que nos rodeiam. Muitos dos nossos problemas, dificuldades, distonias mentais, perturbações espirituais nascem dos conflitos familiares, de nós ainda não termos aprendido esse exercício de aceitar o outro como ele é, de tentar amá-lo, projetar sobre o que nós temos de melhor sobre esses corações e, acima de tudo, confiar na bondade e no amor de Deus. Nós podemos apoiar os nossos familiares, mas é Deus e Ele mesmo que vai construir a sua própria felicidade, a sua própria conexão com as leis do Pai, assim como cada um de nós. Agradecemos a atenção de todos, que a paz de Jesus fique em nossos corações.